Salve rapaziada, vamos para mais um debate polêmico em relação às SAFs. O Grupo City e a 777 também está nesse balaio aí, pela declaração do presidente Jorge Salgado, que ele falou basicamente que o Bahia foi vendido a preço de banana, que o Grupo City achou o Vasco muito caro e considerou, palavras de Jorge Salgado, meio que o Bahia uma galinha morta, foi o que ele disse. E aí o Bahia foi vendido a preço de banana. Foi basicamente isso que ele quis dizer. E se a gente comparar valores, de fato, poderia ser valores muito mais interessantes para o Bahia. A promessa do Grupo City foi fraca de um modo geral em comparação, por exemplo, com a 777, em comparação, por exemplo, com uma possível SAF no Náutico. Óbvio, não tem nada oficializado ainda da nova SAF do Náutico, mas uma possível SAF do Náutico de um aporte de R$1 bilhão em 10 anos. Beleza, vai vir a galera agora falando, mas o Grupo City tem um know-how muito grande, o Grupo City tem vários clubes aí espalhados pelo mundo, tem o Girona, que é líder do Campeonato Espanhol, tem o próprio Manchester City, que é o cargo-chefe ali, né, a nave-mãe, vamos dizer assim, campeão da Premier League, campeão da Champions League, vai disputar Mundial e todo esse contexto, em 15 anos os caras se tornaram uma potência, beleza, tem a expertise dos caras também, não é só a questão de valores, mas até agora, o que é que o Grupo City fez no Bahia? 90 milhões de reais no mercado da bola, vários bagres, e o time está na 16ª colocação, brigando forte para não cair para a Série B. Então, beleza, olhando a promessa, e essa promessa pode até ser maior no futuro, né? O Grupo City aportar ainda mais grana, mais do que o prometido de 1 bilhão em 15 anos, pode se tornar 1 bilhão e 500 milhões, ou 1 bilhão e 200, ou pode ficar em 1 bilhão mesmo. O tempo é que vai dizer, qual a SAF daqui a 15 anos vai ser melhor, a do Vasco, a do Bahia, a de outro... Irmão, o tempo é que vai dizer, não tô aqui para futurologia e ser mãe de nada para prever quem vai ter a melhor SAF, não. Teoricamente, a SAF do Bahia, teoricamente, tem um know-how maior, tem uma expertise maior no mercado do futebol, de modo geral, já conhece muito o mercado, e teoricamente tende a dar mais certo. Se vai dar ou não, a gente não sabe. A torcida do Bahia está com muito pé atrás porque o time é simplesmente o 16º colocado da Série A, gastando 90 milhões de reais no mercado. E um elenco limitadíssimo. Essa é a realidade. Mas, enfim, vamos trazer aqui o comparativo, tá? De uma SAF com a outra. Que da escolha da 777. Porque, inclusive, vazou que uma das empresas finais que, de fato, teve proposta foi o Grupo City, que acabou depois rumando para o Bahia. Queria te perguntar por que o Vasco rejeitou o Grupo City, que é um grupo extremamente consolidado, e acabou aceitando a empresa norte-americana, que inclusive tem surgido cada vez mais. Tivemos a matéria essa semana do The New York Times a classificando como uma empresa misteriosa, que ninguém sabe de onde vem o dinheiro da 777. Tivemos aquela matéria da Josimar Futebol, um pouco mais para trás. Tem o próprio histórico estranho do Josh numa parte da vida dele. Então, por que o Vasco rejeita um grupo consolidado como o Grupo City e aceita um grupo, por exemplo, como a 777? Você se arrependeu da sua escolha e por que optou pela empresa americana? Não, veja bem, quando a gente se abre para fazer uma concorrência, quando a gente se abre para trazer um investidor, a gente tem um checklist que vai nortear essa decisão. Então, a gente olhando para as propostas, a melhor proposta foi do Grupo City, foi da 777. E aí você faz uma busca para saber Mas quem é. Por que ela era melhor que as outras? Era melhor porque ela nos dava uma participação acionária maior e nos dava uma injeção de capital maior. O City achou o Vasco caro para ele investir. Achou caro. Tanto que foi para o Bahia. O Bahia não tem o tamanho do Vasco. Tá? E fez uma negociação com o Bahia, que é brincadeira, né? Vai pagar em 10 anos, sei lá quanto, uma galinha morta, né? Vamos dizer assim, né? Sem entrar em detalhes. Bom, gente, mas eu vou entrar nos detalhes, tá? Só para comparar, ele fala assim, entrar em detalhes, mas eu vou entrar nos detalhes. A promessa do Grupo City foi de investir, de aportar 1 bilhão em 15 anos. Se a gente dividir 1 bilhão em 15 anos, detalhe, né? O Grupo City adquiriu o Bahia ali, as cotas do Bahia, 90% das cotas, por esses 1 bilhão aí, para aportar durante 15 anos. E metade desses 1 bilhão, seria 500 milhões de reais, seria para contratações. Aí a gente chega no primeiro cálculo, tá? 500 milhões de reais em 15 anos
a gente chega a um valor de 33,3333 milhões de reais. Beleza. Só que, já falei no início do vídeo, né? Quantos milhões o Grupo City aportou de grana no Bahia nessa temporada? 90. Ou seja, foi quase que o triplo da promessa ali, se a gente, lógico, fosse distribuir uniformemente o valor que o Grupo City ia aportar no Bahia durante esses 15 anos. Então, assim, se a gente colocasse aqui nesse balaio 90 milhões de reais de média nesses 15 anos, vamos jogar assim, velho, seria 1 bilhão 350 milhões de reais. Só de contratações, tá? Fora que, lógico, isso aqui eu tô projetando que se continuar assim, né, aporte nesse valor. Então, é uma promessa do Grupo City. Foi uma promessa, que era 500 milhões de reais para investimentos em contratações, os outros 300 para reforma no CT e 200 para quitar dívidas, algo em torno disso, tá, gente? Eu não vou me ater a tantos detalhes aqui, mas era basicamente isso, 300 para pagar dívidas e 200 para a infraestrutura do clube, reforma do CT, enfim, todo esse contexto. Beleza. Bahia, a gente já colocou aqui a média, é de 33 milhões de reais de investimento por ano em contratações, tá? Agora, passando para o segundo dado, que de fato é 1 bilhão em 15 anos, seria basicamente um investimento de 66,6666 milhões de reais por temporada, tá? E o Bahia e o Grupo City já aportou mais do que isso nessa temporada. Bom, pegamos o primeiro recorte, beleza. Essa foi a SAF do Bahia, o Grupo City. Segundo, vamos pegar o Vasco. De fato, a promessa do Vasco foi mais ousada, né? A promessa da 777 para o Vasco foi mais ousada, né? Em relação ao aporte. O acordo prevê que a 777 invista 700 milhões de reais até 2025. A primeira parte foi aportada em setembro do ano passado, 120 milhões, mas antes da constituição da SAF, o grupo americano havia adiantado 70 milhões através de um empréstimo /ponte ali e tal. Beleza. 700 milhões de reais até 2025, se a gente projetar para o futuro, vamos jogar ali 700 milhões de reais em 4 anos, vai. Mas vamos exagerar ainda, para 5 anos, 700 milhões de reais em 5 anos, se a gente projetar isso em 15 anos, que é o triplo, seria mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, seria mais do que o dobro do que foi a promessa do Grupo City para o Bahia. Então, o Vasco se deu bem em relação aos valores. Não estou entrando em questão de know-how, de expertise, até porque não está mudando. Nessa temporada, qual foi a grande diferença do Vasco para o Bahia? Os dois gastaram na casa de 100 milhões de reais. O Vasco gastou até mais, né? Gastou 115 milhões de reais por volta disso, mas não está muito distante do Bahia também. Está a 3 pontos ali na 15ª colocação. E o Bahia, como a gente já vem falando, gastou 90 milhões e está na 16ª posição. Então, não teve nenhuma grande diferença em relação até o momento, em relação a know-how, expertise, prospectar jogadores e montar um grande elenco, não. Então, a proposta do Vasco foi mais interessante, da 777 para o Vasco, né? E agora a gente vai pegar um outro clube, o Timbuzinho. O Timbuzinho, meus amigos. O Timbuzinho, que tem bem menos torcida do que o Bahia, naturalmente, número de sócios menor, beleza que o Náutico tem um CT muito gigante, muito grande, de fato, é gigantesco o CT do Náutico, beleza. Tem os aflitos, mas é um ovinho e tal, mas tá, é patrimônio do clube, todo esse contexto, tá. Cara, a promessa de uma possível SAF para o Náutico foi de quase 1 bilhão de reais, vou exagerar por isso, 1 bilhão de reais, com 90% das ações do clube, e detalhe, em 10 anos. A do Grupo City foi 1 bilhão em 15, e a do Náutico foi 1 bilhão em 10. Ou seja, até o Timbuzinho tá com uma proposta bem mais interessante do que a do próprio Bahia, que o Bahia tem muito mais relevância, muito mais peso histórico, tem muito mais torcida, projeção, tudo. O Bahia é muito maior do que o Náutico, não tem comparação, né, gente? Essa é a realidade. Mas veja só, até uma proposta da SAF do Náutico e tal é mais interessante do que a do próprio Bahia, em relação aos valores. Estou entrando aqui estritamente relacionado aos valores, tá? Bom, vamos complementar agora o que disse Jorge Salgado, tá? Comenta aí se vocês discordam de mim, tá? Mas acho que não tem como discordar dos números, não, né? Enfim, mesmo assim vai ter gente discordando. Que ele não conseguiu com o Vasco. Por quê? Porque a 77 fez uma proposta muito superior. Ninguém colocaria, sinceramente, a gente deu muita sorte, cara, do ponto de vista da transação, dos números da transação. Ter 30%, ninguém tem 30%, nós temos. Ninguém botou 700 milhões. Nós pegamos 700 milhões em 3 anos, 4 anos. Ninguém conseguiu isso que a gente conseguiu, cara.
Bom, tem todos os detalhes lá no canal do Futebolaço, tá? Quem quiser acompanhar, vou deixar o link aí fixado nos comentários e também tá na descrição. Torcedor do Vasco, né? Ó, cara, agora eu queria, mais uma vez, só para deixar claro, tá? Eu sei que vai vir gente comentando isso aqui. Ah, o Grupo City já aportou nessa temporada, aqueles valores que eu já citei para vocês, então aquilo ali foi só uma promessa. Pode ser que eles aportem muito mais do que 1 bilhão, eu sei disso. Só tô falando que, pela promessa, a SAF do grupo do Bahia, o Grupo City, a promessa foi fraca, tá? De um modo geral. Bom, mas aguardar, né? O tempo é que vai dizer se o Grupo City vai conseguir elevar o patamar do Bahia ou não. Teoricamente, tende a fazer um trabalho bom, né? Teoricamente, a longo prazo. Bom, aguardar. Agora, para finalizar o vídeo, Fabrício Daniel, jogador do Sport, ele mesmo, desmentiu uma fake news. Ele soltou uma nota oficial aí, ó. Todas as informações que circulam na internet sobre eu estar presente em festas não procedem. Estive a todo momento com a minha família. Tomarei as devidas providências judiciais necessárias por calúnia e difamação. Permaneço focado nos objetivos do Sport Clube do Recife. Para quem não sabe, saiu uma postagem 2 dias atrás, tá? Que diz o seguinte, foi de um perfil assim no Twitter que não era muito conhecido, inclusive o perfil dele foi banido, bloqueado, sei lá o que aconteceu, mas se você procurar você não vai achar mais. Ele disse o seguinte, teve um perfil aqui que disse o seguinte, festinha privada numa arena de futevôlei em Setúbal, com bebida e mulher, patrocinada pelos jogadores do esporte. Fabrício Daniel e Gabriel Santos servindo de porteiro para recepcionar quem ia chegando. Os caras estão preocupados mesmo com o acesso do time. Essa foi a informação que divulgaram aí no Twitter e tal, e Fabrício Daniel veio a público a desmentir essa matéria. Cara, o que só me estranha, tá assim, veja só, eu acho que o Fabrício Daniel deveria ter postado isso 2 dias atrás, pô. Tipo, vim postar isso hoje, irmão. Porque tava pegando fogo essa postagem no Twitter 2 dias atrás, né? Porque foi postado 2 dias atrás. Aí ele veio soltar uma nota hoje. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais rápido, tipo, solta no mesmo dia, pô, já que tava tudo em família e tal, já solta no mesmo dia para não deixar nenhum tipo de margem, tá? Mas, enfim, só era isso que eu queria passar para vocês, tá? Que Fabrício Daniel desmentiu aí, não tem muita informação relevante nesse momento para trazer em relação ao confronto de Sport e Vitória. Quem tá curtindo de fato festas e mais festas e cerveja e tal, piscina, todos e todos, são jogadores do Vitória, merecidamente campeões da Série B, e eu acho que isso é bom para o esporte. Positivamente, assim, eles estarem toda hora bebendo e quase nunca treinando durante a semana. Se a gente perder para o Vitória, volto a falar, vai ser uma vergonha, vai ser mais a chacota, vai ser mais uma humilhação, tá? Não é porque, é um absurdo perder para o Vitória, não, mas os caras nem estão treinando direito, pô, os caras vão treinar hoje. O jogo já é daqui a o quê? 48 horas por jogo. Os caras nem treinaram direito, pô. Perder para um time desse que nem treinou direito, pelo amor de Deus, né, gente? Bom, e não duvido não, também não, tá de perder não, mas espero que vença. Tamo junto, gente. Abraço aí pra todo mundo. A gente volta aí mais tarde. Valeu.